Constelação familiar é uma abordagem terapêutica que foi criada como síntese de outras terapias e também de pensamentos filosóficos, mas principalmente baseada na observação, na fenomenologia. Na observação de dinâmicas que se repetiam nas histórias dos pacientes e na relação disso com as histórias das famílias, se percebeu que haviam algumas leis que regiam essas histórias. Resumidamente, a constelação nos diz que o amor rege nossas vidas. Por amor, nós repetimos histórias trágicas de nossa família, mesmo sem saber. Ou buscamos outros caminhos e nos envolvemos em emaranhados e conflitos internos. E esse amor está sujeito a 3 leis, que são as leis do pertencimento, da ordem e do equilíbrio. Se dentro dos sistemas, que são principalmente as famílias, mas podem ser empresas, escolas ou outros grupos humanos, se dentro dos sistemas essas leis não são observadas, acontecem todos os tipos de conflitos e confusões, não só externos entre os membros, mas internamente também dentro de nós mesmos. A constelação é um método que olha para o sistema, descobre onde o amor não está fluindo por conta desses emaranhados e reorganiza de acordo com essas leis, garantindo o fluxo saudável do amor e, como consequência, a resolução desses conflitos. Muita gente tem essa dúvida, o que eu devo constelar ou até o que eu posso e não posso constelar. O que eu posso dizer sobre isso é que todo problema tem uma causa sistêmica, isso com certeza. Acontece muitas vezes de que o que se considera ser o problema, na verdade, é a consequência de uma história mal resolvida que vem lá de trás, e isso só o campo mostra. Nós chamamos isso de campo mórfico, que é o campo de memórias coletivas que é acessado numa constelação e que revela para nós causas e dinâmicas ocultas. Não há uma fórmula, é preciso investigar, pois cada história é única. O que eu aconselho é que a pessoa traga a sua questão e, com o meu direcionamento terapêutico enquanto consteladora, nós decidimos juntas para onde devemos olhar. Nessa história, para que o campo nos mostre o que precisamos ver. E nisso o processo terapêutico acontece e é desenvolvido. Mas respondendo mais objetivamente, se podem constelar traumas, padrões repetitivos, bloqueios emocionais e várias outras coisas. Geralmente, um indício forte de que uma questão tem raízes sistêmicas profundas é quando já olhamos para ela, já tentamos resolver, mas ela persiste como se fosse movida por uma força maior que nós, que nos atravessa e que por ela somos levados. Aí, com certeza, o melhor é procurar constelar essa questão. Na prática, a constelação pode acontecer tanto online quanto presencial, em grupo ou individual. Sendo em grupo, existe o constelado, que é a pessoa que vai trazer a sua questão para olharmos, e todos os outros serão representantes a serviço do sistema desse constelado, que entrarão como membros da família ou até como sentimentos e temas abstratos, como a escassez, a abundância, a rejeição, o afeto. No momento em que os representantes entram no espaço destinado a ser o campo da vida, simbolicamente, sendo escolhidos pelo constelado, a própria posição deles no campo da vida vai trazer para nós algumas informações. E eles mesmos irão sentir ou perceber coisas que nos trarão mais informações que são preciosas e que, a partir delas, surgem outras dinâmicas que vão culminar na reorganização terapêutica promovida pela intervenção do constelador. Nessa modalidade em grupo, no caso, as dinâmicas geralmente são mais intensas, pois cada participante traz em si sua história, sua força, suas raízes para contribuir com o processo de cura. Isso reverbera no campo. Nada acontece ali por acaso. Apesar de todos estarem a serviço do sistema do constelado, a posição de cada um sempre é reveladora de algo para ele próprio, e sempre a constelação acaba sendo um reencontro amoroso com a sua história e uma ressignificação poderosa dela, mesmo como representante dentro daquele campo. Sendo individual, o processo é o mesmo, mas no lugar dos participantes são escolhidos bonecos ou objetos para representar os membros da família ou sentimentos e temas abstratos. A escolha pela constelação individual em grupo é livre do constelando e combina previamente com o constelador. Muitas vezes as pessoas se sentem um pouco tímidas de expor as suas questões em grupo e acabam optando pela opção individual com boneco. Outra dúvida frequente é se é preciso expor detalhes da sua vida e da sua história na hora da constelação para o grupo. E essa dúvida é muito pertinente, pois todos temos dores íntimas sobre isso, que são certamente sensíveis,
para abrir um grupo de desconhecidos. Mas a resposta é não, não é necessário se expor. As informações estritamente necessárias são ditas para o constelador, em particular antes da sessão, no momento em que ambos estão juntos decidindo os rumos do processo que se abrirá. Na maioria das vezes, na minha forma de constelar, os representantes nem mesmo sabem o que estão representando. Eu gosto de fazer dessa forma, pois eu mesma sou como Tomé e só acredito vendo em muitos casos. Também porque não quero que as pessoas entrem na constelação sugestionadas por saberem da história do sistema. Isso nem é necessário. O campo traz essas informações por si só. É comum que ao entrar no campo, o participante sinta de leve alguma sensação no corpo, por exemplo, e a pessoa que está sendo representada tem uma doença ou condição naquela mesma parte do corpo, o que vem como uma espécie de prova concreta de como estamos realmente acessando um campo de memórias poderoso. Isso é feito com muita reverência à história de cada um, com muito respeito e honra mesmo. Então, se você tem receio nesse sentido, também é o caso de trazer para o constelador que sua reserva certamente será levada em consideração e tratada com devido respeito e cuidado no processo. As pessoas às vezes acham que constelação tem a ver com atuar, interpretar o papel de quem se está representando e não tem nada a ver. Não precisa forçar nada disso durante uma constelação. Como eu estava dizendo, o campo é muito poderoso e mostra tudo por si só. O que é importante na dinâmica é perceber os significados das posições de cada um no campo da vida e as relações dos membros entre si. Depois disso, o constelador direciona cada pessoa a olhar o que for preciso. São sugeridas frases de cura para aquela questão, os membros são direcionados para o seu devido lugar no sistema e eu mesmo entro com outras terapêuticas de suporte dentro da constelação, se for necessário, pois às vezes esses processos são difíceis de passar. Mas tudo isso acontece naturalmente, sem julgamento e premeditação nos movimentos da alma. Constelação não é religião, nem tem posicionamento contrário a nenhuma religião, pois simplesmente é outra coisa, é terapia. E de terapia todos nós precisamos, independente da religião. É questão de bem-estar, de saúde mental e outras coisas. Todo o processo que acontece durante as constelações, por mais que pareçam, às vezes não tem nada de sobrenatural. A ciência já vem descobrindo há um tempo que são campos mórficos, por exemplo, e nada mais são do que grandes pacotes de informações invisíveis, mas presentes na nossa própria memória celular, no nosso corpo, no nosso inconsciente. Não estamos falando de coisas de outro mundo, mas das próprias histórias dos nossos ancestrais que está escrita em nós mesmos. Bem, mas apesar disso, a minha abordagem dentro da constelação é com ênfase no xamanismo. E o que isso quer dizer? Na teoria, o xamanismo é a forma mais antiga de espiritualidade e também não é uma religião hoje em dia, mas um resgate por essa forma ancestral de se aproximar do mistério da vida, do grande espírito, da natureza, das leis da vida. Na prática, a minha constelação familiar, com ênfase no xamanismo, consiste na mesma constelação clássica, mas com o uso de ferramentas xamânicas terapeuticamente no meio do processo, como o tambor sagrado para meditação, para liberação de camadas emocionais, a chanupa para defumação, ritos de passagem, que são muito importantes para marcar as travessias, entre várias outras coisas que, de acordo com o movimento do campo, eu vou sentindo e vou utilizando. Eu faço isso tanto pela minha própria história, como terapeuta, nesse caminho tão bonito que me trouxe essas ferramentas de cura, que auxiliam muito nos processos difíceis, mas também por entender que esse caminho é muito sincrônico com a constelação, na forma de reverenciar os antepassados e na visão de mundo mesmo. Na própria construção da constelação, o xamanismo esteve presente dentro das observações de Bert Hellinger sobre a tribo Zulu. E além disso, o xamanismo, por ser esse resgate de saberes ancestrais, ele é algo que está no inconsciente coletivo comum de todas as pessoas que possam vir a ser trabalhadas dentro da constelação, de todos os clãs, porque é um conjunto de memórias que está disponível para toda a humanidade.